Em um mundo onde o barulho nos rodeia de todos os lados, onde as vozes são altas e as palavras são muitas, existe um poder que poucos reconhecem, o poder do silêncio. O silêncio, muitas vezes esquecido, pode ser mais forte que 1000 palavras. Ele é um convite para a reflexão, um espaço onde Deus fala mais alto. O silêncio é a melhor resposta para um tolo. E não é apenas sobre não falar, mas sobre entender o momento certo de silenciar. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir para que deixe seu like e se inscreva nesse canal. Obrigado. Número 1. O valor do silêncio no mundo moderno. Vivemos tempos em que a velocidade da informação e o desejo de sermos ouvidos criaram uma cultura onde o silêncio é muitas vezes visto como fraqueza. Mas será que é mesmo? Ou será que o verdadeiro poder está em saber quando falar e, mais importante, quando não falar? Pense nisso. Quantas vezes você já disse algo sem pensar e se arrependeu depois? O silêncio nesse contexto é sabedoria. Ele nos dá a oportunidade de refletir antes de agir, de encontrar a paz em meio ao caos. Como diz Provérbios 17:28, até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Número 2. O silêncio como ferramenta espiritual. Na caminhada cristã, o silêncio tem um papel ainda mais profundo. É no silêncio que nos aproximamos de Deus. É no silêncio que ouvimos a sua voz. Quando estamos rodeados de ruído, nossas mentes ficam tão cheias que não conseguimos perceber a suave presença de Deus. Charles Spurgeon dizia: a voz de Deus não é ouvida na tempestade, mas no sussurro. Isso nos lembra de Elias, que em meio ao vento forte, ao terremoto e ao fogo, encontrou Deus não nas grandes manifestações, mas na voz mansa e suave. É no silêncio que ele nos fala, não nas palavras que muitas vezes repetimos, mas na quietude do coração. Número 3. O silêncio que edifica relacionamentos. O silêncio também é uma ferramenta poderosa em nossos relacionamentos. Muitas vezes pensamos que para resolver um conflito precisamos falar mais, argumentar, impor nossa opinião. Mas como diz Tiago 1,19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O silêncio nos dá a capacidade de ouvir o outro, de entender antes de responder. Ele nos permite agir com sabedoria, evitando palavras impensadas que podem ferir. Ao silenciar, mostramos humildade e autocontrole. Número 4. Silêncio e a oração. No âmbito espiritual, o silêncio também é uma poderosa forma de oração. Quando as palavras nos faltam, quando o coração está pesado e não sabemos o que dizer, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como nos diz Romanos 8:26. O silêncio, nesse sentido, é uma oração silenciosa, uma entrega plena à vontade de Deus. Nesse espaço de silêncio encontramos descanso para nossas almas. Jesus muitas vezes se retirava em silêncio para orar, não por falta de palavras, mas para escutar a voz do Pai. O silêncio nos conecta a Ele de maneira mais profunda e verdadeira. Número 5. O silêncio como testemunho de fé. Há momentos em que o silêncio é o maior testemunho de fé que podemos dar. Em situações de conflito, quando somos atacados ou criticados, a reação natural pode ser nos defender, contra-atacar com palavras. Mas Jesus, nosso maior exemplo, muitas vezes optou pelo silêncio diante de seus acusadores. Ele não precisou levantar sua voz para provar quem ele era. Como Spurgeon tão sabiamente colocou, o cristão mais forte é aquele que pode segurar sua língua mesmo quando tem algo a dizer. O silêncio nesse contexto é uma demonstração de confiança em Deus, de saber que Ele luta por nós, mesmo quando não dizemos uma palavra. Conclusão: o silêncio como caminho para a sabedoria. No final, o silêncio não é ausência, mas presença. Não é vazio, mas plenitude. Ele é um convite para a sabedoria, para a introspecção e para a verdadeira conexão com Deus. Como Eclesiastes 3 nos lembra, há tempo para tudo, tempo de calar e tempo de falar. Saber a diferença entre os dois é um dos maiores dons que podemos cultivar. Que possamos, assim como Jesus, aprender a valorizar o silêncio. Que possamos, em meio ao barulho do mundo, encontrar momentos de quietude, onde a voz de Deus é ouvida mais claramente.
E que nas situações onde o impulso é falar, sejamos sábios o suficiente para lembrar das palavras de Spurgeon e responder com o poder do silêncio. Às vezes, a mensagem mais forte não está nas palavras que dizemos, mas no silêncio que escolhemos manter.